Você acredita que o batismo só é válido quando é feito por imersão apenas em adultos? E se a Bíblia, a história e a própria tradição cristã disserem algo diferente? Fica comigo até o final desse vídeo porque vamos analisar o que a Escritura, a tradição apostólica e os primeiros cristãos realmente ensinavam sobre o batismo e que hoje, infelizmente, ainda é palco de polêmica e divisão entre os cristãos. Os protestantes afirmam que o batismo dos católicos não é válido, que só os adultos que creem podem receber validamente o batismo e que ele só vale por imersão. Só que isso não é bem o que a história nos conta. Esses irmãos, que infelizmente caem na ignorância de abandonar a tradição e o magistério, ignorância que não é apenas teológica, e aqui falo como profissional de letras, como linguista, não é possível fazer a interpretação correta de um texto sem considerar o contexto em que esse texto foi produzido. Já diz o ditado, né? Um texto fora de contexto vira pretexto para qualquer coisa. Portanto, é importante estar atento à tradição que preservou o texto e ao magistério que conserva o contexto em que aquele ensino que o texto pretendia guardar foi produzido. Não existem provas bíblicas que confirmem essa afirmação dos protestantes de que o batismo só valeria por imersão. Argumenta-se que Jesus foi batizado no Rio Jordão por imersão, mas os evangelhos não afirmam isso, e se temos que ser coerentes com o que eles estão dizendo, que só vale o que está na Escritura, a Escritura não diz isso. Ele pode ter sido batizado como apresentam as antigas estampas, ficando com os pés no rio, enquanto São João Batista derramava água sobre a sua cabeça. Não existe prescrição determinante quanto à forma de batizar alguém dada por Jesus em nenhum dos evangelhos. O que ele ordena é que sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outros afirmam que batizar, em grego, significa emergir na água. Contudo, estudiosos mostram que essa palavra também significa lavar, molhar as mãos, os dedos ou os pés. São Paulo usa essa palavra em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2, para dizer: todos os israelitas foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Só que nós sabemos, porém, que esse batismo não aconteceu por imersão. Todo o povo de Israel, incluindo as crianças, atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto. A terra estava úmida, não molhada. Além disso, vários textos bíblicos apresentam batismos realizados em circunstâncias que tornam improvável a imersão completa. O eunuco etíope, Saulo em Damasco, o carcereiro em Filipos, Lídia e toda a sua casa, bem como a família de Estéfanes, como vemos lá na 1 Coríntios 1,16. O próprio Jesus afirma a Nicodemos, não é? Quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus, mas não diz sobre idade. Por isso, os primeiros cristãos aplicavam essa regra também às crianças. Santo Irineu mesmo, pai da igreja, escreve que Cristo veio salvar os recém-nascidos, os meninos, os jovens e os velhos. E nós podemos ler isso lá no Adversis Heresis. Orígenes, também pai da igreja, afirma que a igreja recebeu dos apóstolos a tradição de batizar também os recém-nascidos. São Cipriano ensina que não se deve afastar as crianças da graça do batismo. São Cipriano, também pai da igreja. Na nova aliança, o batismo substitui a circuncisão como rito de entrada no povo de Deus. Aquilo que a circuncisão era símbolo, o batismo é realidade. Se Deus ordenou a Abraão que circuncidasse os meninos do povo de Israel no 8º dia de vida, sem exigir deles fé adulta ou escolha consciente, por que os cristãos deveriam recusar as graças do batismo dos filhos de pais cristãos? Levando em consideração que os primeiros cristãos observavam zelosamente as práticas recebidas dos apóstolos e que Deus quis formar para si um povo através dos filhos dos seus filhos, batizar as crianças é inseri-las no povo de Deus, assim como acontecia na antiga aliança. Recusar o batismo é recusar a tradição dos apóstolos e, consequentemente, recusar a revelação de Deus. Se Deus é imutável, seu desejo de constituir para si um povo também é imutável e permanece. Portanto, o batismo das crianças não é só válido, ele é vontade de Deus. E se você deseja aprofundar sua compreensão da fé católica, da Bíblia, da tradição apostólica e da história do cristianismo, siga aqui este perfil e compartilha este conteúdo, porque aqui você encontra formação que a vida não apaga.